Boa noite a todos, Erev Tov, bem-vindos a mais um estudo aqui do Neshama, hoje sob minha responsabilidade aqui, e vamos falar um pouquinho sobre a Parashá da semana, mas antes disso, vamos fazer as bênçãos de estudo, que no Sidur Shavuot está na página 44. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amém. Amém. V'harev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu uvefi amcha b'Yisrael v'nihye anachnu v'tzetzaenu v'tzetzai amcha b'Yisrael kulanu yodea shemecha v'lomdei Toratecha lishma Baruch atah Adonai hamelamed Torah le'amo Israel. Amém. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Peraí. Vocês estão vendo? Bom, Parashá desta semana, Parashá Balak, está no livro de Bamidbar, de Números, capítulo 22, versículo 2, até o capítulo 25, versículo 9. Mudou a página aí para vocês? Ou a sua página inicial? Tá na página inicial. Só inicial. Então, comentei a história do Alt Tab aqui, Davi. Agora mudou. Agora foi. Pois é. Não sei se você tá na apresentação. Precisa ver em qual das páginas você compartilhou. Se é a apresentação, se é O que eu estou vendo aqui ó, é a primeira página ou estão vendo a segunda? a segunda. Dois temas principais tratados. Isso, exatamente. Então tá bom. Vamos ver se vai dar certo. São dois temas principais, são tratados na Parashá, a história de Bilam, que nós vamos ver daqui a pouco quem é, que vai do versículo 2 do capítulo 22 até o versículo 25 do capítulo 24, ou seja, são 3 capítulos que tratam dessa história, 22, 23, 24, e o comecinho que a gente lê essa semana, do capítulo 25, 9 versículos, que ele vai tratar de um outro tema que eu chamei aqui, baseado no Masplaut, de punição e recompensa. Muito bem. Vamos lá. Primeiro a história de Bilam. Na maioria dos anos, a Parashá Balak ela é lida em conjunto com o Mehubarot, que se chama isso em hebraico, com a Parashá da semana anterior, que é a Parashá de Hukat. É uma Parashá que ela é quase todo o seu relato. O Moisés, junto com o povo de Israel, estão parados no deserto, sendo objeto da preocupação de Balak, rei de Moab, que viu como relatado na Parashá anterior o que havia acontecido com os Emoritas. Que no finalzinho da Parashá da semana passada, fala que, e é uma coisa que a gente relembra muito em diversas situações, que o que aconteceu com o rei de Emor, que se chamava Sihon, e que foi derrotado numa batalha, juntamente com outro povo chamado Bashan, cujo rei se chamava Og. Então esses dois reis foram derrotados, e esse Balak, que era o rei de Moab, viu esses dois povos serem derrotados e ficou preocupado, porque ele vê o povo de Israel, o acampamento do povo de Israel, longe. O povo de Israel não está nem sequer próximo a ele vê isso de longe, mas ele se preocupa. Inclusive na Torá tem uma expressão que se esse povo nos atacar, ele vai nos lamber como um gado lambe o pasto, uma coisa assim. Ou seja, que ia ser uma coisa muito simples, muito fácil para o povo de Israel derrotado. Então ele está amedrontado e ele manda trazer um feiticeiro chamado Bilam, de um outro
povo, e ele encomenda uma maldição para a destruição do povo de Israel. Bilam, após consultar Deus, e aqui o Deus que ele consulta é Adonai, é o nosso Deus. Ele não é um Deus dele, não. Na Torá está claro isso. E ele consulta e, de acordo com essa consulta, ele recusa esse primeiro convite. Ele não vai. O Balac manda que ele fala de pessoas notáveis para convidá-lo, e ele recusa esse convite. Depois, um segundo convite com pessoas mais notáveis é feito, e dessa vez ele aceita. Mas ele, depois de consultar a Deus, Deus fala: se eles estão te convidando, vai lá e vê. Porém, Deus não se agrada, apesar de Deus ter concordado com essa visita, com essa ida de Bilam até Moab. Desculpa, pessoal, mas a garganta ainda não está 100%. Eles se põem em viagem, só que Deus não se agrada dessa história. E Deus então manda um anjo aparecer, só que o anjo aparece para a jumenta na qual o Bilam viajava. E por 3 vezes esse anjo aparece em situações e a jumenta para 3 vezes. Aí ele começa a bater nessa jumenta, e a jumenta fala com ele: você não está vendo? Eu nunca fiz isso, porque você está fazendo assim comigo? E aí o anjo aparece e esse anjo fala, instrui o Bilam como ele tinha que agir. Então ele chega até Moab e ele é recebido por Balac. E o Balac manda erguer 7 altares, e que em cada altar desse vai ser sacrificado um touro e um carneiro. Isso mais adiante vai se repetir, esse mesmo sacrifício aí de 7 altares, com cada um com um touro e um carneiro. Bilam, então, é inspirado por Deus e abençoa o povo de Israel para desgosto do Balac, porque Deus intervém e não deixa que ele faça uma maldição. Eles mudam de lugar, ou seja, geograficamente mudam de lugar, vão para um lugar onde eles veem menos do povo de Israel, porque o Balac acha que isso era uma coisa que ia ser importante na história, que se ele visse menos gente, ele poderia não amaldiçoar mais fácil. E ele novamente começa a falar, e novamente sai um poema de bênção ao povo de Israel. Aí troca de lugar novamente, pela 3ª vez, e aí oferecem como eu disse, pela 2ª vez os 7 altares, e novamente sai mais uma bênção da boca de Bilam. Ou seja, Deus não ia permitir essa maldição. E nessa última bênção, como eu escrevo aqui, e como Davi escreveu no nosso convite de hoje, a gente tem um versículo que está no versículo 5 do capítulo 24, Matovo alecha Yaakov, Mishkenotecha Israel, como são belas as suas tendas, ó Jacó, e as suas moradas, ó Israel. O Balac então fica enfurecido e manda o Bilam embora, mas sem pagar o serviço. E o Bilam, antes de partir, ainda recita mais um texto, só que agora não é uma bênção, é uma advertência para o Balac tomar cuidado com o que vai suceder a ele no futuro. E aí a gente passa aqui para o item 2, como eu coloco aí, que eu chamei de punição e recompensa, que é do capítulo 25, versículo 1 a 9. Aí o que acontece? O Bilam vai embora e o texto relata que o povo estava num lugar chamado Shittim. Shittim é um nome um pouco curioso, porque Shittim, quando a gente lê lá no Êxodo, Shittim significa acácias, é uma madeira de lei, o mobiliário do Mishkan. Ele é todo dessa madeira de acácia. Então, acredito que seja um lugar onde tivesse muitas dessas madeiras. E
o texto não diz isso, mas os comentaristas todos são quase unânimes em afirmar isso, que o Bilam, ele não vai embora conformado, que ele não conseguiu amaldiçoar o povo, que ele não conseguiu o intuito dele. Então, ele manda mulheres moabitas se infiltrar no acampamento. Essas mulheres seduzem os homens israelitas e fazem com que eles prestem culto ao Deus de Moab. Deus se enfurece e manda uma praga que, como é relatado no último versículo, no versículo 9, mata 24 mil homens. Esse número 24 mil ele se repete algumas vezes no Tanar e no Talmud. Por exemplo, o Rabi Akiva tinha 24 mil discípulos. Então, esse número 24 mil se repete algumas vezes. E então ele fala que Deus pede a Moisés para matar os líderes, os chefes das tribos, para ele poder acalmar a sua ira e cessar essa praga que estava matando as pessoas. Moisés reúne os juízes, né, e transmite essa ordem divina. E antes que isso pudesse ser executado, um desses líderes do povo traz uma mulher até o acampamento. E nisso aparece um sujeito chamado Pinhas, que é a paraxá da semana que vem. Isso aqui é cenas dos próximos capítulos para a semana que vem. Ele é filho de Elazar, que por sua vez é filho de Aaron, ou seja, esse Pinhas era neto de Aaron, ou sobrinho neto de Moisés, e ele mata aos dois, esse casal, esse líder do povo, com essa mulher, e mata os dois com um golpe só de lança. Isso teria acalmado Deus e a praga cessa. Muito bem. Esse seria o resumo da paraxá. Passamos agora ao Matovo, que é o que eu quero falar um pouquinho aqui com vocês e que eu acho que é interessante a gente trazer, porque é a principal, vamos dizer assim, herança que essa paraxá deixa pra gente. Como eu escrevi aqui, ó, vocês podem ver, o Matovo ele é tradicionalmente dito quando entramos na sinagoga e aparece nessa paraxá de Balac. Não mudou ainda, Celso. Não mudou? Então, Aqui tá aparecendo, eu não sei se já tinha avançado. Ah, agora sim. tá. Então vai ficar um pouquinho menor para poder ver melhor. Então acho que vocês não viram as outras transparências, mas eu li as Não, transparências. não vi, mas deu para entender, deu para seguir o seu raciocínio, mas as transparências a gente não viu, né? Depois eu disponibilizo no grupo para vocês poderem Tá bom. ver. Então, essa é uma oração que ela é dita quando entramos na sinagoga. Hoje muitas vezes, isso é a tradição. Hoje ela está incorporada à liturgia, ou seja, a gente canta o Matovo no início não só do Shabat, mas também dos dias de semana. Ela é cantada no começo do serviço. E ela como eu escrevo, ela elogia os espaços que o nosso povo cria e habita. E elas foram ditas por um mago, um bruxo. Alguns dirão que ele seria um profeta. Eu não concordo que ele seria um profeta, mas existem pessoas que interpretam dessa forma. Que foi chamado pelo rei de Moab, Balac, para amaldiçoar o povo de Israel, a quem o rei tanto temia. 3 vezes ele foi maldizer o povo e 3 vezes Deus transformou as palavras da sua boca em bênção. Ou seja, é uma paraxá que ela tem muitas particularidades. Primeiro, o povo de Israel mal participa. Só no finalzinho lá, quando Moshe tem que trazer essa sentença de morte para os líderes do povo. Mas no mais é um diálogo entre o Balac, o Bilam e aquelas que o cercavam. E o povo de Israel está quieto lá no acampamento, sendo visto de longe, sem sequer teve conhecimento de que isso tudo aconteceu. Seguindo aqui.
Se nossa tradição nos diz que ao entrar em nossas sinagogas e casas de estudo, repetimos as palavras de quem teve a intenção de nos maldizer, cabe uma pergunta aqui que eu trago para vocês como uma reflexão. Por que nossos sábios escolheram essas palavras de Bilã para abrir o nosso Sidur? Muitos falaram da importância de lembrar que existe quem quer nos destruir, que Bilã tinha más intenções e Deus nos protegeu e nos salvou. Eu quero compartilhar com vocês aqui outras respostas possíveis que eu encontrei. Será que nossos antepassados reconheceram que Bilã teve a capacidade de enxergar a beleza do nosso povo, desde as alturas das montanhas? Porque é uma coisa que eu não falei. O Moab ficava no alto de uma montanha. O povo de Israel estava ao pé dessa montanha e de lá ele era observado pelo pessoal de Moab. Então, será que os nossos antepassados reconheceram que Bilã teve essa capacidade de enxergar a beleza do nosso povo desde as alturas das montanhas e nós que pertencemos ao acampamento não conseguimos enxergar? Fica como uma pergunta aqui. Ou será que no momento inicial da reza ou do estudo devemos desejar que Deus nos ajude, como a Bilã, a ver a beleza dos outros povos ou até mesmo de nossos inimigos? Que Matovo nos lembre do poder da palavra, que maldições podem se tornar bênçãos, e provavelmente o contrário também, que tanto no estudo como na reza falamos e temos que ser cuidadosos com o que sai de nossas bocas. É possível também nos conectar com a ideia de que as palavras de Bilã expressam a forma na que Deus nos enxerga e podem nos inspirar a construir uma comunidade, um povo digno de ser abençoado com as palavras que ele falou. E aí, essa bênção é como se fosse um desafio para nós. Devemos ter sempre em mente a nossa tradição, que devemos desenvolver e ressignificar os valores que o judaísmo nos ensina a viver, pôr em prática e transmitir de geração em geração. Que sejamos capazes de ver, reconhecer e acrescentar a beleza de nossa comunidade e de nosso povo. Que possamos ver o divino que existe em todos os seres humanos e em todos os povos. Que nossas rezas e nosso estudo sejam sempre uma bênção para nós e para todos que nos rodeiam. Era isso, pessoal. Obrigado. Fica aberto para alguma pergunta, algum comentário. Maria Celso, Oi, Agnaldo. boa noite, Erev Tov Boa noite. Lecular. Só um fato inusitado, eu não sei. Como eu sou da Força Aérea, eu viajei muito para acompanhar autoridades pelo planeta Terra, então viajei em sinagogas, conheci várias sinagogas na Índia, no Japão, na China, e etc. Aí vai embora. Na Europa. E em algumas do Oriente, quando eu pedia para visitar, mandava e-mail, tal, me apresentava, ia com passaporte. E eu não sei, pelo menos em duas ou três eu passei por essa experiência de entrar na sinagoga e a pessoa me pegar pelo braço e levar até uma placa para eu fazer a leitura do Matovo, mesmo não sendo serviço religioso. Eu estava visitando. Por que você não veio para o Shacharit? Não, porque eu estava voando, eu acabei de pousar, só que eu estou aqui no hotel aqui do lado. Ah, tá bom, bem-vindo. Aí ia até o local e ficava me olhando. E eu assim, admirando o local e ele, bora. Como se matou. Eu fazia. A importância de se citar na entrada, e em algumas era assim, algo, de repente faz parte da liturgia, como você bem disse. Mas para algumas sinagogas entrou, para lá, matou, tem que fazer. Então eu falei, eita, parece. Bom, parece, eu não vou citar o que parece, mas assim, ficou. Achei interessante isso. Eu ficava até com medo de quando visitava outra, eu ficava procurando onde é que está a placa antes de eu tomar um tapa aqui. Mas é a importância mesmo. Entrou, admira as tendas de Jacob e pronuncia direitinho. É muito É, importante é, essa é, bênção, essa isso poesia, né? é Obrigado. verdade, porque como eu falei, a tradição, ela nos diz que a gente tem que recitar uma Torá
quando a gente entra na sinagoga. Só que hoje em dia ela foi incorporada à liturgia, e aí a gente, como por exemplo, Modéani, que também está incorporado à liturgia, a gente tem que dizer em casa, na hora que acorda de manhã, quando mal levanta da cama. Então, mas hoje também está incorporado na liturgia. Então, assim, porque muitas vezes as pessoas não se lembram disso. Então, a gente incorporando a liturgia é quase é uma analogia levar o sujeito pela mão e mostrar a placa. Só que a gente não vai mostrar a placa, a gente vai cantar e ele canta junto com a gente e cumpre a tradição de dizer uma nota. É interessante sua observação, Aguinaldo. Eu me lembrei. Nunca aconteceu isso comigo, só para ficar claro. Eu já fui, não tantas sinagogas quanto você, porque eu não vou ir para tantos países, mas já fui muitas e fui agora, recentemente, né? 2 semanas atrás eu estava fora, né? E fui visitar uma sinagoga no meio do nada, ali numa cidade chamada Split, na Croácia. Consegui achar a sinagoga ali no meio da cidade velha. Consegui entrar assim, mas não tinha ninguém. Era uma sexta-feira, inclusive, mas infelizmente não tinha Kabbalat Shabbat. Apesar de ter uma comunidade pequenininha lá na cidade, mas não tinha Kabbalat Shabbat. E eu entrei, uma sinagoga bem pequenininha, mas muito simpática, muito bonitinha. Se eu tivesse essa lembrança, se eu tivesse estudado essa paraxá antes de eu ter ido lá, com certeza eu teria dito. Isso é acho que é uma boa sugestão, inclusive, né? Mas nunca me aconteceu de alguém apontar alguma placa e falar, manda ver aí, faça, né? Mas eu gostei da ideia. Se Deus quiser, numa próxima, eu vou fazer. Espero. Celso, eu queria compartilhar com todos, na verdade, que eu senti uma coisa muito bacana, assim, muito profunda quando a gente nós fizemos os shacharit na pandemia, né? Que nós estávamos em casa, rezando em casa, e eu senti uma mudança totalmente na minha casa, a partir do momento que a gente rezava o Matovo, quer dizer, a gente estava com a intenção, né, naquele momento, de abençoar a casa, e que a casa era a casa de Israel. Então, assim, que só compartilhando que eu lembrei disso agora, que foi uma mudança grande, assim, sabe, no meu coração. Então, assim, é muito forte mesmo essa, essa oração, essa bênção. Sem contar que na pandemia a nossa casa era o nosso mundo, né? Que a gente não podia sair de Isso. casa. Não? É, é. Então muito legal. Quis compartilhar aí. Permitam-me só mais uma observação, não quero me Claro, Moné. delongar, que veio à cabeça. Alguém perguntou assim uma vez para mim: olha, mas esse Matovo, essa poesia, quem foi o justo? Quem foi o poeta? Quem foi o sábio? Eu disse: um feiticeiro. A pessoa, hein? Escandaliza. É um feiticeiro poderosíssimo que olhou para as tendas de Jacó e na hora de abrir a boca, a inspiração veio. Mas como? Como é que você coloca uma palavra de um feiticeiro na sua pois é, tá na Torá, tá no Tanar, né? Tá na Torá, lógico. Faz parte da Paraxá. Tá na Torá, tá nas sinagogas, tá nas placas, tá na liturgia. Pois é, o eterno Deus das nações, Deus do universo, ele converte até palavras de feitiçaria ou palavras de bruxaria em palavras de sabedoria e de santidade, porque tá incorporado no texto, está incorporado na liturgia, ainda que a fonte. Nós sabemos que existe essa tal das falácias, né? Não é que é falácia de ad hominem, quando você desfaz de tudo por causa do autor, né? Nos textos argumentativos, nós vemos muito isso nos debates. Falácia de ad hominem. É quando você escuta algo que é interessante ou verdadeiro, e quando descobre quem é a autoria, você rasga e não quer mais. Isso faz parte de falácia. Então, por mais que tenha sido da boca de um feiticeiro, ok, está valendo, porque foi, de alguma forma, uma inspiração divina. Não só dita por um feiticeiro, mas que um feiticeiro contratado por um rei que queria destruir o povo. É, é inusitado, isso aí. Porque ele queria destruir com a maldição porque ele não tinha poderio militar para destruir no combate. Então,
Ele vai pelo caminho da maldição. Já que você tocou de novo no assunto feitiçaria e feiticeiro, Aguinaldo, só para, não querendo de jeito nenhum ir contra o que o Celso falou, mas só somando, né, essa questão de Bilam ser considerado eventualmente um profeta e não só um feiticeiro, né, tem a ver com essa capacidade que ele tinha de receber mensagens de Deus, né? Então, quer dizer, ele tinha, de alguma maneira, podemos, enfim, discutir que maneira era essa, para o bem ou para o mal, nesse caso, talvez, essa capacidade de receber mensagens de Deus, né? Que não era qualquer ser humano que tinha, né? E, em particular, os profetas tinham. Então, por isso, essa discussão sobre o que exatamente era Bilam, né? Afinal, por que ele conseguia receber mensagens de Deus, né? Então, aí realmente tem muita gente que considera que realmente ele era um profeta, não necessariamente do bem, mas não usado para o bem, talvez, né? Não sei. De qualquer maneira, ele recebeu a mensagem de Deus enfim, não conseguiu causar o mal, exceto por aquele final da Paraxá, que também é discutível, mas enfim, no que ele tinha que fazer de amaldiçoar, que era o combinado, ele não conseguiu, né? Porque ele só poderia falar aquilo que ele recebesse de Deus, né? A Paraxá poderia chamar Bilã, né? Por Poderia. que será que é Balaque, Celso? Conta aí, o que você É porque é acha? a primeira palavra. É a segunda palavra, segunda, né? Segunda. Segunda A segunda palavra. palavra, Hum. Cognac. Hoje a gente teve uma discussão lá no residencial sobre essa questão dos nomes das parashiot, né? Em particular sobre nomes de pessoas, né? Parashiot que tem nomes de pessoas, não necessariamente parte do povo hebreu, né? Como essa de hoje, né? Balak, ou como Itró, por exemplo. Mas a discussão não era essa, mas sim como são nomeadas as parashiot, né? E é isso que o Celso falou, né? Normalmente o começo de cada paraxá, uma das primeiras palavras de cada paraxá. De qualquer maneira a gente podia falar, ok, então por que colocaram a paraxá começando exatamente nesse ponto? Podia botar um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, enfim, para começar com outro nome, né? Para dar um outro nome, talvez Bilam, né? Mas é interessante isso. Outras dúvidas. Eu tava olhando aqui, eu fiquei curioso com o que o Aguinaldo falou, tava procurando aqui se eu encontrava a tal da placa que o Aguinaldo falou em alguma imagem de alguma sinagoga. Infelizmente não consegui encontrar, mas consegui encontrar. Isso tem muito, também já vi, né? Na sinagoga da Martins Júnior, que existe, tinha essa placa. Depois Tinha que uma fizeram a placa reforma, específica? tinha. É É? pequenininha, tinha, logo na entrada. Você entra de frente à direita para poder você entrar. Ela tinha Ah, logo de frente. Só eu que com não a lembro. reforma, deu cupim na placa, outras coisas mais, teve que perder. Mas eu me lembro muito bem que tinha essa placa. É mesmo? Ah, que bacana. Eu não lembro dessa placa lá. Enfim, peraí, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Window aqui. Tem sinagogas como essa que eu vou mostrar para vocês a foto. Isso eu já vi várias. Peraí, cadê vocês que estão aqui? Compartilhar. Celso já fechou, né? Já fechei. Que nessa aqui que vocês devem estar vendo agora, que está escrito lá em cima do Arona Kodesh, né? Matovo Alecha Yaakov Mishkenotecha Israel. Estão vendo? Estão vendo a foto? Sim. Então, isso eu já vi em várias sinagogas, né? Mas enfim, é quase a mesma coisa. Não é exatamente uma placa, mas enfim, está num lugar, até um lugar de honra, né? Em cima do Arona Kodesh, tá? Abaixo dos 10 mandamentos, né? E a frase que Mitzion Tetze Torah, Udvar Adonai Mirushalayim, né? Tá na parochet, né? Na cortina, né? Não sei que sinagoga é essa, eu peguei por acaso aqui, a primeira que apareceu aqui no Google. Mas enfim, tem várias sinagogas que tem E isso. também tinha outra placa, Shivitiana Legit Tamid. É Logo isso, isso aí. após, logo após a Matovu. Então, isso eu ia falar. Isso está no Sidur, inclusive, né? Também, né? Essa frase que o Neto acabou de falar, não no nosso Sidur que a gente usa, mas no Sidur completo, por exemplo, da Sefer, tem Shivit Adonai Lenegritam. Saiba na frente de quem você está, né? No Sidur Shavuatov tem. Tem? Ah, tá bom, não Tem. lembrava. No, No comecinho do Shaharito, no Sidur Shavuatov tem. também tem. Muito bom. Ok.
Mais algum comentário, pergunta? A Renata tá quietinha hoje, tá toda fria. A Renata tá congelada, parece lá. Vai Ainda estou fechar. gripada. Oi, boa noite. Ainda estou gripadíssima, É Davi. mesmo? Ó, tá longa essa gripe ainda. Mesmo, mas essa gripe tá muito aborrecida, sabe? É, tá bom. Amanhã eu volto no médico, vou ver o que ele fala. Vai. Tá bom, agora você tem uma Quero companheira. estar legalzinha aí no fim de semana. Certo, tomara que sim. Você e a Marli Eu também espero que foram bem. sim. Essa é uma paraxá que eu gosto muito, é muito rica. É. É uma paixão muito diferente das outras, né? A gente tem É, é, outros animais na Torá, né? É, eu não peguei o que o Celso falou, mas eu queria só ter uma ideia se ele comentou a fala Da da burrinho. jumenta? burrinha, Da jumenta, sim. Ele contou, né? Ele não comentou, mas ele contou, né? contou. Ele contou, é. Eu É, eu, acho que revela muito a personalidade do Bilan. Acho que é um momento que revela a personalidade do Bilan. Bilan era não sei se era um feiticeiro, mas talvez um mago, um profeta, talvez até da mesma altura de Moisés, mas no relacionamento dele, de repente a mula, a burrica, ela fala. E a gente imagina que seja um conflito de consciência do próprio Bilal. Bilam, né? Eu estou te servindo há tanto tempo, você vem me maltratar, sabe? Talvez seja um lado porque que ele revela de si, da sua personalidade, não sei se de ingratidão, e não percebeu mais um serviço que ela estava prestando para ele. Eu imagino alguma coisa assim, mostra muito da personalidade dele. Achei que Eu acho que faz todo sentido. É, assim, não dá para não lembrar, a hora que você falou isso, obviamente eu me lembrei de Moshe batendo na pedra. Então nós temos duas situações que têm alguma relação, né? Entre bater na mulinha, ou no, enfim, no burrico, e Moshe batendo naquela pedra lá, né? Que não foi o que Deus pediu para ele fazer, né? Então tem um paralelo aí de alguma maneira de pessoas de alta estatura ou de que, enfim, que tinham possibilidade de conversar com Deus, ou pelo menos ouvir Deus, né? No caso de Bilam, e tomando uma atitude meio violenta, vamos dizer assim, né? Tudo bem que a pedra, não quero comparar a pedra com o burrico, mas, enfim, os dois tiveram uma atitude meio agressiva, vamos colocar assim, né? agressiva. E aí, muito interessante, porque a burrinha, ela é, ela é fêmea. E não se refere a ela como Ramon, Aton, mas como Aton, né? Aton, isso. Aton, né? Talvez ela seja um diferencial aí, porque o- os vinhos, as mulas, eles eram animais muito queridos, muito valorizados nessa cultura, naquela época, né? Tá. E é engraçado que mostra, por que ela é fêmea, né? Batendo aí na. E parece que depois a burrinha morre. Logo em seguida, a burrinha morre. A- a- o bichinho morre, né? Mas eu acho muito interessante essa relação dele com um ser que supostamente não fala. Hoje a gente acredita que os animais se comunicam, mas naquela época não.
e, e ela era um símbolo. Por exemplo, elas não eram empregadas na guerra, mas um rei, alguém importante, quando entrava num lugar, entrava montado numa jumentinha, né? E ele, ao andar de jumentinha, pegar a jumenta dele, a Jaezá, e ir para cumprir um contrato aí, ele foi contratado, né, para fazer isso, né? Ele mostra que ele é uma pessoa importante. Não é à toa que a jumentinha está lá. Ela tem um significado, né? De que ela carrega um peso importante. E a gente não deve esquecer também que o jumento é o símbolo da tribo de Issachar. E logo depois desse evento aí, a jumentinha morre. Ela acaba morrendo. Pegando a carona que você acabou de contar, Renato, tem o episódio também das duas jumentas do rei Saul, né? Que ele acaba sendo, pouco antes dele ser nomeado rei, ele tinha perdido duas jumentas e ele sai procurando, e aí que ele vai contar com o profeta Samuel Não é por acaso. ele tinha perdido duas atonot, como está no texto. Isso. Não é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso. Tá, Mas deixa eu... Ah, desculpa, fala, Rê. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas depois você pode voltar se quiser, só para não esquecer. Não, tudo bem. Agora que eu É lembrei. só uma observação. Obrigada. Imagina. Obrigado a você. Só aproveitando agora esse final, antes do finalzinho do nosso estudo, para avisar a todos que no dia 2 de agosto, ou seja, não essa semana nem a próxima, mas a terceira, se eu não perdi nas contas agora, é isso ou na seguinte? Eu já perdi as contas, espera um pouquinho só. Deixa eu confirmar. Isso mesmo, isso mesmo. Certinho. É isso mesmo, né? Agora é 19, agora é... Nossa, perdido aqui. Hoje é dia 17. 17. Então, 19, 26 e 2. É na terceira, tá certinho. Agora eu achei o calendário aqui. Esse negócio sair de férias, você acaba ficando meio bagunçado. A cabeça fica meio bagunçada com os calendários. Mas enfim, na terceira Shabbat daqui para frente, dia 2 de agosto, a gente vai ter um Kabbalat Shabbat Nefesh, né, que vai ser em Genópolis, que é aquele Kabbalat Shabbat musical que a gente faz, com a participação da Paola, a participação do Paulo. Enfim, vai ser um evento super especial. E, enfim, todos que puderem estar juntos com a gente, vai ser um momento muito bacana. Então, anotem nas suas agendas, não assumam compromissos no dia 2 de agosto, a partir de umas 7 horas aproximadamente, em Genópolis, aqui em São Paulo. Tá? Estamos, só vou repetir o que eu falei no sábado, né? Estamos trabalhando na ideia de ter algum evento bacana de Rosh Hashanah e Yom Kippur, do Neshama. Ainda não conseguimos bater o martelo, ainda faltam alguns detalhes aí, mas em breve a gente espera poder anunciar isso e também dar essa opção aí para quem quiser participar de serviço de Rosh Hashanah e Yom Kippur, ainda não sabe muito bem onde vai participar, a gente ter alguma coisa em Rosh Hashanah e alguma coisa em Yom Kippur. Então, aguardem notícias, espero que até semana que vem a gente possa anunciar direitinho o que vai acontecer, tá bom? Muito bom. Mais alguma pergunta, dúvida? Alguém? Rogério. Fala, Rogério. Oh, nem te vi, nem te acredito. Não, o problema não é o jogo, é o controle que papai nós não temos, Raninha. E você não vai saber nunca mexer nesse controle. Rogério? Opa. Ela não faz só de... Ele abriu Opa, sem querer. Oi, Rogério. Tudo foi sem bem querer, com você? Fábio. Ah, foi Tudo sem bom, querer. foi sem querer. Não tem Raninha problema. tocou aqui. Tudo bem com vocês tudo aí? bem. Tudo bem com vocês? Tá, eu tenho aqui com a gente. Oi, Rainá, tudo bem? Como você tá? Oi, Bem. Ellen. Desculpa.
Bem, 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 alguém dessa bem. idade. Legal, bom ver vocês. Obrigado. Imagina. Então tá bom, gente. Acho que é isso, Celso. É isso, Celso? Muito bom. Então, ó, o Zohar fala de que essa paraxá, eu não consegui estudar, tá, gente, por razões aí várias, mas fala de que essa paraxá, a gente, que significa superando a negatividade. Eu vou dar uma estudada para fazer esse link aí, depois eu coloco no grupo, mas a paraxá principal do Zohar, a mais importante da Kabbalah, é Pinhas, Tá, né? próximo. É É a semana que vem. próxima. Mas é que tudo começa na última, no último. Como eu falei, É, começa. Balak. Ele aparece pela primeira vez agora. E aí vem uma discussão, voltando à nossa discussão sobre o nome da Paraxá, né? ah, Por que que a Paraxá Pinhas não começa no final da Paraxá Balak, né? Por que que fizeram o corte? Esse é um bom começo para o estudo da semana que vem. da Né? próxima Por que que semana. a Pinhas aparece na Paraxá Balak e ganha o nome da Paraxá seguinte, né? Parece ter uma divisão estranha aí, né? De Parashiot. Enfim. E pegam uns 9 versículos de um capítulo e param ali. Podia pegar o início do versículo e empurrar tudo para a paraxá seguinte. O assunto da negatividade está ligado com o povo amalequita, né? Sim. Amalequita que fala? Sim, Amalek. Que aparece É, nessa Paraxá de Amaleque. Balak também. Que aparece nessa Paraxá de Não, Balak então, também. então tudo é daí. O Zohar aborda a negatividade, pegando toda essa questão do, do que aconteceu, né, com os amalequitas aí. É interessante. É interessante. Tá bom, melhore da sua saúde, venha no sábado e nos conte no Ah, sábado tomara. pessoalmente. Tá bom, Pessoalmente. tá bom. Obrigada. Tomara que eu melhore mesmo. E só para completar, tomara, vai melhorar, se Deus quiser, você, Renata. E para completar, a Haftará também tem a ver com esse tema, né? A Haftará que nós vamos ler nesse sábado também tem a ver com Fala sobre isso. sobre isso, a profeta Michá, né? E fala sobre essa história do Balak Bilam aí, né? Então, é mais um complemento aí sobre toda essa história aí, né? Ok, gente. Então tá bom. Acho que nos despedimos aí. Boa noite para todos. Obrigado. Eu vou encerrar Boa a noite. gravação aqui. Peraí, onde tá?